Tá difícil aí? Ai, gente, pensa num docinho, gente. Pensa num docinho. Coisa mais querida, coisa mais meiga. Vai lá, meu amor, vai lá. Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e à continuação da minha história, da história do meu primeiro namorado que capotou o carro. Para quem não assistiu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui para vocês irem lá, e lá tem uma playlist inteira só com histórias da minha vida, assim, coisas que eu passei. E desculpa aí se o áudio ou o vídeo não estiver muito bom, é que eu tô usando uma câmera de vlog, que é uma câmera externa, mas eu tô usando ela aqui porque era o que tava na mão agora que eu decidi gravar, tá bom? Bom, gente, vamos dar continuação. Então a gente parou na parte em que ele capotou o carro do pai dele, pegou uma carona, foi pra casa e o pai dele mandou ele estudar fora. Sim, foi isso que aconteceu. O pai dele acabou mandando ele fazer cursinho, onde o irmão dele já morava e já tava fazendo faculdade, como eu já falei, e ele acabou passando no vestibular para fazer curso de odontologia em Santa Catarina. E eu, mais uma vez, né, me mudei de cidade. Porque sim, gente, só pode. Meus pais são descendentes de nômades, que não é possível. Não. A minha mãe falava assim que não... minha mãe não, né? Minha avó falava que minha mãe não esquentava nunca o lugar onde ela tava sempre se mudando. Então a gente voltou pra minha cidade, que era a cidade onde eu nasci, né, que chama Capanema, no Paraná. A gente voltou pra lá, depois de lá a gente foi embora pra Medianeira, depois a gente voltou pra Capanema de novo, depois voltou pra Medianeira, e assim acho que passaram-se uns 7 anos. E eu vou contar pra vocês outras histórias que aconteceram nesses 7 anos, mas a princípio a gente vai dar um salto na minha vida pra chegar no ponto que eu reencontrei essa pessoa 8 anos depois. Então eu conheci o pai dos meus filhos, vocês já sabem a história, a gente se conheceu e tal. Um ano depois a gente foi morar junto porque meus pais, mais uma vez, iam voltar pra Capanema. Então eu não quis mais essa coisa de ficar viajandando assim, né, pra lá e pra cá, arrastando mala e mudança. Eu decidi que eu ia ficar na casa do pai dos meus filhos, porém, era uma coisa que era pra ser provisória. Ele não era pai dos meus filhos ainda, né, gente? Era pra ser bem provisório. Era, tipo, eu ia ficar com ele até eu arrumar um emprego, ou ia fazer faculdade, só que a gente foi ficando. E eu ia ficar lá na casa dele, tipo, provisoriamente. Não era minha intenção casar com ninguém ou ficar. E eu acabei ficando 16 anos e saí de lá com 2 filhos lindos. Porém, quando eu fui morar com ele, eu arrumei um emprego de auxiliar de odontologia. Lembra da história dos dentes podres? Então, tá na playlist também, gente, tá? Que vou deixar a playlist completa aqui pra quem caiu de paraquedas. Eu, que eu citei isso não, né? Eu era traumatizada com isso. Eu fui lá pra fazer um tratamento e acabei trabalhando como secretária deste dentista. E depois a esposa dele veio a falecer. Eu vou contar, depois eu conto tudo isso pra vocês, tá? Agora nós vamos falar só disso. E aí, lá nesse consultório, né, óbvio, tinha telefone. E tinha 2 dias por semana que eu ficava lá sozinha, porque o meu chefe atendia em outra cidade. Então eu ficava lá sozinha, só pra agendar mesmo e limpar a clínica, tudo, eu que fazia tudo. E aí um dia, sabe assim, quando você tá ali sem fazer nada e vem na sua cabeça, caraca, eu podia ligar, né? Ligar, cobrar, é óbvio, né? Porque eu só sabia ligar, cobrar pra casa dele. Pensei, vou conversar com a irmã dele. E fui, com o coração aqui batendo, liguei. Era cobrar, né, gente? Tinha que se identificar, eu não me identifiquei, eu só falei assim, olá, eu gostaria de falar com a fulana. Daí a pessoa do outro lado ficou meio assim, muda. Quem gostaria de falar com ela? Daí eu falei, Ah, é uma amiga. viu que mentira, tem perna curta, gente. Tadinha da menina. Espere, vocês já vão entender. A pessoa do outro lado falou assim, Se você fosse realmente amiga dela, você saberia que ela já não está mais entre nós, que ela morreu ano passado. E eu Fulana, é você? reconheci
E a voz, gente, pasmem. Foi ele que atendeu o telefone. Era um período que ele estava na casa dos pais. Ele estava concluindo já a faculdade. Eu acho que ele ficou um ano todinho fazendo cursinho. Aí ele levou mais 6 anos para concluir a faculdade. Ele estava concluindo a faculdade, eu não lembro. Eu sei que nesse período já estava completando 8 anos que a gente não se via. Na verdade, não ainda, mas até a gente se encontrar, deu quase 8 anos. E aí ele falou assim, sim, sou eu quem tá falando. Daí eu falei, Sou eu! A Sil! Aquela lá do acidente, você lembra de mim? cara, foi sinistro. Tipo, eu tive que sentar, meu coração assim tava muito acelerado, muito, porque na minha cabeça era assim, foi meio que traumático. Putz, meu primeiro namorado, aí eu tive outros relacionamentos e tal. Mas lá no fundo tinha ficado aquela coisinha ali mal resolvida, sabe? Uma coisa assim meio que, putz, é que nem você mastigar algo delicioso e cuspir fora, você não engoliu, você não sabe como foi. Ai, que comparação mais ridícula. Mas enfim, é tipo você transar e lá no final parar sem chegar aos finalmente, sabe? Vocês me entendem, né? Então tinha aquela coisa. E aquilo começou a me angustiar, e a gente começou a se falar direto, e aí ele me ligava direto. E nessa época, como não existia celular, e era raro as pessoas que tinham telefone em casa, porque tinha que comprar lá as ações da Telepar na época para ter telefone. Então eu não tinha telefone na minha casa. Aí tinha aqueles posto da Telepar, que você ia lá, pedia para telefonista fazer uma ligação, entrava numa cabine e o tempo que você ficasse ia contando quanto você tinha que pagar. Era assim que funcionava. Ele tinha telefone na casa que ele morava, lá onde ele fazia faculdade. Era um sobrado que eles dividiam entre 3 colegas, 2 irmãos, mais ele que faziam a mesma faculdade. Então, eles iam juntos para a faculdade todos os dias. E aí começou o meu martírio, porque aí voltou todo aquele sentimento. Então eu olhava pro meu marido na época, meu companheiro na época, e eu ficava pensando, caraca, é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero? Será que eu não quero ele? Será que não? E que minha cabeça viu, eu já sempre fui meio infantilzona assim, né? Então eu não tinha aquela coisa, aquele discernimento, era meio assustador para mim, gente. Enfim, eu sou uma pessoa que não consigo disfarçar. Eu não consigo disfarçar que algo não vai bem, por isso que eu não consigo trair. Porque o dia que eu trair alguém, a pessoa vai saber que eu tô fazendo alguma coisa errada, porque eu não consigo disfarçar. Eu não consigo, tipo assim, ficar beijando uma pessoa, indo pra cama com aquela pessoa, se eu estou pensando em outra. Eu não consigo. É angustiante, pra mim é terrível. E aí, o que eu fiz? Chegou um dia que eu não aguentei mais, eu chamei o meu marido na época e falei, olha, aconteceu isso, eu não sei o que fazer. Eu quero saber se você pode me ajudar a resolver esse perrengue. Ele falou, o que você quer fazer? Gente, por isso que eu falo. Vocês têm que saber quem vocês têm do lado de vocês. Se é uma pessoa que realmente ama vocês, ela vai te entender. Se é uma pessoa que realmente quer ficar com você, quer que você esteja ali por completo, ela vai te entender. Então, sempre exponham o que vocês estão sentindo, converse com a pessoa. Porém, se essa pessoa já vi soltando os cachorros, te chamando disso e daquilo e não te entende, não entende os seus sentimentos, cai fora, porque essa pessoa não serve pra você, é uma pessoa ignorante e insegura. O que ele fez? Ele falou assim, você acha que você precisa realmente encerrar esse assunto? Eu falei, eu preciso. Eu preciso porque eu não tô feliz, eu não vou conseguir seguir minha vida daqui pra frente, seja com você, seja sozinha, sem ir lá e encerrar esse assunto. E aí, ele falou assim, ok, então você vai. E se for pra ficar lá, não volte. Eu mando as suas coisas. Agora, se você voltar pra ficar comigo, eu quero que seja por completa e não com o pezinho lá atrás. E ele foi super maduro. Gente, que homem que faz isso, sabe? Que homem. E realmente, ele tava certo, porque nós tivemos uma vida inteira juntos, tivemos 2 filhos maravilhosos e a gente construiu muita coisa. Só que se eu não tivesse feito aquilo, talvez nada disso tivesse acontecido. E aí eu fui, ele me levou inclusive lá Gente, a gente trocava cartas. Sério, a gente trocava cartas. Vocês não têm noção o que é você ficar trocando cartas com uma pessoa. Vocês não têm noção. A maioria aqui é tudo da era digital, né? Nós trocávamos cartas de amor. Pense. Ai, Jesus amado. E eu mostrei essas cartas pro meu companheiro, pro meu marido, meu primeiro marido, né? Enfim, a gente conversou muito, ele me entendeu e ele me levou lá na cabine da Telepar pra ligar pro outro, pra falar que eu ia
pegar o ônibus tal hora, que eu ia chegar lá tal hora. E o outro lá também sabia que eu tava tendo apoio do meu marido. Enfim, gente, fui. Nessa época, eu tava com 21 anos. Ah, por isso que eu lembro que faz 8 anos, porque quando eu conheci ele eu tinha 13. E nessa época eu tava com 21 anos, já era maior de idade. Fui, peguei o ônibus. Gente, foi terrível, porque eu nunca tinha viajado pra tão longe. Nunca na minha vida, nunca. Foram, acho que 16 horas de ônibus. Imagina, eu morava lá perto de Foz do Iguaçu. Eu atravessei o Paraná, fui até Curitiba, depois eu desci para Santa Catarina, lá pro PQP. Então imagina, quase 16 horas de ônibus. E quando eu cheguei lá, ele tava lá me esperando, tudo legal. E gente, foi muito estranho, porque eu não tinha tido nenhuma experiência mais profunda com esse menino. E nessa época, ele já era um homem. E eu lembro, gente, que eu não tinha essa coisa de tá toda arrumada, de tá chique. Gente, eu fui que nem uma... Ah, detalhe, volta um pouco detalhe. O pai dos meus filhos, ele só concordou com isso se eu não levasse mala e se eu já comprasse a passagem de volta. Então, eu cheguei lá de manhã e aí o ônibus voltava às 6 da tarde. Então, eu só tinha um dia, porque na cabeça dele, você vai lá, vai ver a pessoa, vai conversar e você vai saber o que você tá sentindo e beleza. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu cheguei lá de manhã, 6 e pouco da manhã, e 12 horas depois eu já peguei o ônibus de volta. Então, foi muito estranho aquilo. E foi por isso que eu gravei esse vídeo naquela época, porque às vezes a gente fica achando que, nossa, a gente sofre por uma pessoa do passado e quer reencontrar essa pessoa e vai atrás, e a pessoa não é mais aquela pessoa, ele não era mais aquele menino inconsequente que roubou o carro do pai e capotou. Ele era uma pessoa já diferente, sabe? Então assim, a gente se beijou e tal, mas sabe aquela coisa assim, tipo, pra mim eu tava com um estranho, era que nem eu ter conhecido hoje, conhecer um estranho nas redes sociais e ir lá e ficar com essa pessoa, sabe? Não fazia sentido pra mim o que tava acontecendo. Tudo que eu mais queria na minha vida era que chegasse o horário de pegar o ônibus e voltar pra casa. E aí a gente saiu almoçar com os amigos deles, aí um dos amigos dele falou, ah, você que é a moça das cartas, a gente ajuda ele a escrever as cartas, os textos, não sei o que. Eu fiquei pensando, mas que merda, a pessoa não tem capacidade nem pra escrever uma carta com as próprias palavras, né? Então tudo que eu mais queria era realmente voltar pra casa, abraçar o meu marido e falar assim, olha, realmente aquilo não existe mais. E aí nossa, foi uma confusão. Eu não lembro o que aconteceu, se eu acabei não voltando, se eu perdi. Gente, eu juro pra vocês que deu essa parte eu não consigo lembrar. Se eu perdi o ônibus, se eu não quis pegar o ônibus, se eu quis passar a noite lá, eu não lembro. Eu tinha que buscar pra memória, porque isso faz muito tempo, gente. Isso faz peraí, eu tenho 21 anos, eu tô com praticamente 45, isso faz muito tempo, né, gente? Faz 44 anos, mas enfim, eu não lembro o que aconteceu. Eu só lembro, assim, de um insight, veio um insight, assim, que eu lembro que eu liguei na minha vizinha que tinha telefone, pedi pra falar com o meu marido, e aí ele falou que ele tava bravo, ele tava irritado, ele tava bebendo, e daí ele falou assim, não, porque não sei o que, porque você tinha que ter voltado. Então eu acho que eu não voltei esses da tarde, porque eu lembro dessa fala, mas eu não lembro lá o que aconteceu. Eu acho que eu apaguei da minha mente, deve ter sido muito traumático. Eu não sei. Eu sei que eu acabei voltando pra casa, eu queria voltar logo. Sério, gente, eu poderia falar inventar alguma coisa aqui pra vocês, mas realmente eu não lembro. Eu lembro que nós estávamos lá, eu lembro da gente assistindo filme, eu lembro da gente almoçando, indo jantar, eu lembro que a gente comeu pizza, mas eu não lembro por que eu não peguei o ônibus. Se eu perdi, se eu tinha que comprar a passagem quando chegasse, esqueci. Eu não lembro, gente, por que eu não peguei aquele bendito ônibus. Não lembro, eu só lembro que eu vim no outro dia. E aí eu tava falando das minhas roupas, né? Porque aí pensa, eu não levei roupa. Eu não levei roupa pra ficar lá. A única coisa que eu lembro que eu fiz, que foi até escondido, foi colocar na minha bolsa 2 calcinhas. Porque eu sou uma pessoa que eu preciso ficar trocando de calcinha. Então imagina, eu pensei comigo, cara, eu vou viajar 16 horas dentro de um ônibus xixilento, aí eu vou chegar lá e eu vou querer tomar um banho de qualquer jeito, mesmo que eu coloque a mesma roupa. Então foi uma coisa bem bizarra, assim, sabe? Eu ter que fazer essa viagem
assim e a pessoa imaginar que eu não ia nem tomar banho, não me deixou levar nada. Então eu escondi, ai, bati minha unha aqui, eu escondi minha calcinha no bolsinho da minha bolsa. Mas eu tava assim muito mal vestida, era inverno, eu lembro que era muito frio e eu coloquei um casacão assim do meu marido. Foi bizarro, gente, foi bem bizarro. Eu não sei como é que aquele rapaz não me colocou de volta no ônibus, no mesmo ônibus de volta. Enfim, passou isso, nós continuamos mantendo contato, mas diferentemente de mim, ele queria estar comigo. Ele queria continuar, ele queria reatar, ele queria retomar aquilo. O que aconteceu? Ele se formou, né? Daí era acho que junho ou julho, era inverno, e no final do ano ele terminou o curso. Eis que este moço, depois eu mudei nesse período, eu mudei dessa cidade que eu morava, eu mudei para Foz do Iguaçu porque a empresa que o meu marido trabalhava fechou e ele foi transferido para Foz. Então a gente acabou mudando para lá, não lembro muito bem quanto tempo depois. Só que esse menino se formou, às vezes a gente continuava conversando, depois nós colocamos telefone fixo no apartamento, então a gente se falava, mas para mim era assim, era só um amigo de infância ou de antigamente que eu gostava de conversar com ele. E aí ele perguntou onde eu tava morando e eu falei, eu tô morando aqui e tal, no condomínio tal, mas não dei endereço, não dei nada. Eis que um dia este moço me aparece lá, porque aí ele se formou, aí ele ficou um tempo lá vendo o que ele ia fazer, trabalhando com o pai dele e tal, e de repente ele decidiu que ele ia embora pro Mato Grosso do Sul, acho que era. E quando ele decidiu ir pra lá, que tava tudo certo, ia trabalhar já tava tudo beleza na área dele, eis que ele me aparece lá no meu prédio, me toca o interfone, fulano de tal tá aqui. Eu quase morri. E aí a gente conversou tudo, até uma amiga minha tava lá, e eu falei pra ele, olha, eu sinto muito, eu não quero largar tudo que eu tenho aqui por uma coisa que eu não sei o que vai acontecer, né? Eu era muito medrosa na época, muito medrosa. E aí foi nesse período que eu falei que eu não queria nada com ele que eu decidi ter o meu primeiro filho. E eu falei, putz, quero engravidar sim, eu já tava junto com o pai dos meus filhos fazia um bom tempo. Como eu falo aqui pra vocês, gente, eu não lembro muito de datas e períodos, tá? Não lembro que ano que foi que eu decidi engravidar, eu não lembro que ano que foi que ele foi lá em casa, se realmente ele ficou 1 ou 2 anos sem trabalhar, eu não lembro. Eu sei que muito tempo passou desde que nós nos conhecemos e ele capotou o carro, enfim. E aí eu decidi engravidar. E aí a gente nunca mais se falou. Até 2014. Quando um dia tinha o Google Mais ali, né? Que tem o Hangout ali, que você pode fazer essas coisas. E eu juro pra vocês, eu digitei o nome dele ali de bobeira e apareceu. E sem querer, eu cliquei naquele... Eu não sabia lidar com aquele negócio. Eu cliquei ali pra chamar o Hangout e começou a chamar e ele atendeu. Eu falei, meu Deus, criatura, é você. E a gente começou fazer bate-papo, começamos a conversar. Ele nunca quis ter filhos, tanto que quando eu disse que estava grávida foi a última vez que a gente se falou e ele falou que ele só teria filho se fosse comigo. E nesse período ele tava com 2 menininhos, um de 1 ano e pouco e um recém-nascido. E ele me contou que ele casou com uma mulher lá, lógico, casou com uma mulher, né? E teve 2 filhos porque ela queria muito, que por ele não teria filhos. E a vida dele, ele não trabalhava mais. Ele tinha, não vou citar o nome aqui, mas ele é dono de uma rede de franquia de pizzaria. Acho que ele tá ganhando muito mais dinheiro do que como dentista, né? E aí foi a última vez que a gente se falou, porque não tinha mais, a gente não tinha assunto. Mas a gente fazia chamada no Hangout, a gente se via, se conversava. E realmente, ele não era mais um menino de 17 anos que quando eu tinha 13 eu me apaixonei. Mas o legal de falar nesse vídeo aqui, a parte mais interessante, é isso, de que se você tem um companheiro que te ama de verdade, que te entende, que entende que você é um ser humano livre, que você tem sentimentos também, ele vai conversar com você, ele vai te entender, ele vai te ajudar a resolver aquilo. E eu admiro muito o pai dos meus filhos, assim, eu sempre falo pra vocês, não é porque ele cometeu o erro de me trair que eu esqueci todo o resto que ele me aguentou, que ele me ajudou, tipo, durante o tratamento, tudo, ele sempre esteve do meu lado, sabe? Quando aconteceu aquela história lá com a mãe dele e tal, que depois ele entendeu, ele também ficou do meu lado. Então, era essa a moral, né, desse vídeo, que a gente precisa
Se a gente fala, porque falar eu te amo da boca pra fora, todo mundo fala, né? Ai, mas eu te amo. Ai, não quero mais você, mas eu te amo. Amor é uma coisa, gente, que a gente precisa dar e entender como funciona. Então, ele realmente provou que me amava naquele momento que ele entendeu o que eu tava sentindo, o que eu tava passando e que ele queria que eu estivesse também com ele por completo e não com um pezinho lá no passado. O que ele fez por mim não tem dinheiro no mundo que pague. Bom, minha bateria está acabando e era essa mais uma história da minha vida. Eu espero que vocês estejam gostando. Tem gente gostando muito. Deixa aqui os comentários, comenta aqui comigo, tá bom? Um beijo e até o próximo domingo.